Boa noite, meus queridos alunos do Pré-On. Eu me chamo Leonardo Coimbra, sou professor de matemática do Centro de Ensino César Marques atualmente, e agora do Pré-On, fazendo esse trabalho aqui, iniciando esse trabalho maravilhoso com todos vocês, com aquela esperança e a confiança de que todos vocês possam alcançar o famoso sonho da aprovação do vestibular. O que tiver ao nosso alcance, toda a equipe estará engajada para isso, tá bom? Podem contar comigo e com todos os professores. Como vai funcionar nossas aulas? Nossas aulas irão funcionar da seguinte forma. Eu vou sempre dar essas boas-vindas para vocês, mostrando esse meu rosto nota 6,5, né, como o pessoal diz. E logo após eu vou compartilhar a tela do meu tablet e vai ser uma aula como se fosse no quadro branco mesmo. Irei dissertar sobre os conteúdos, tá bom? Vamos comentar questões tanto do vestibular da UEMA como do Enem, questões de concurso também, tá? A qualquer momento que vocês tiverem dúvida durante a minha explicação, podem abrir o microfone e perguntar, tá? Aqui é democrático, podem abrir o microfone e perguntar o que vocês tiverem dúvida, tá bom? Se tiverem sugestões de questões para as próximas aulas, podem enviar no grupo, né, me marcando lá, que nós podemos resolver nas nossas aulas, tá bom? Alguma dúvida? Não. Não? Certo? A outra coisa, assistam a aula com caderno, lápis, caneta, para fazer as anotações. Se não gostar de fazer a anotação agora, não se preocupe, porque eu vou salvar todas as nossas aulas. Aí eu vou colocar no grupo os prints de tudo que eu copiei durante a aula, e das questões e das soluções, tranquilo? Aí se não quiserem anotar agora, vocês anotam depois ou salvam aí no celular. Mas é importante sempre ficar concentrado durante a aula, tá bom? Qualquer dúvida, pergunta, não deixem passar batido. Eu vou aqui agora compartilhar com vocês a minha tela. Antes de começar a aula propriamente dita, né, eu vou colocar aqui para vocês, vou copiar aqui para vocês na tela, quais são os tópicos que iremos trabalhar durante todo o ano, tá? Então, nossa primeira aula será mais introdutória, tá bom? Vou colocar aqui os tópicos que nós iremos trabalhar, e meu, que são os que mais são recorrentes no Enem. Não adianta muito a gente bater em conteúdos que não são mais cobrados, tá? Então, de início, nós vamos estudar conjuntos, tá bom? Conjuntos e conjuntos numéricos, tá? Vai cobrir aquela parte tanto de operações com números naturais, inteiros, racionais e números reais, tá bom? Também vai cobrir a parte de problemas com diagrama de Venn, que são aqueles problemas clássicos de conjunto, que caem muito em vestibular. Logo após terminar a questão de conjuntos, nós vamos passar para equações. Em equações, nós iremos revisar as equações do primeiro grau, segundo grau, sistemas de equações e a parte mais importante, em que muitos têm dificuldade, formulação de problemas e resolver problemas de equação, amplamente cobrado no Enem. Nosso próximo tópico, nós vamos trabalhar razões e proporções. Razões e proporções vai entrar também regra de 3 simples e composta, e também iremos trabalhar frações, problemas com frações e porcentagem. Acreditem se quiser, meus queridos alunos. Isso aqui compõe quase metade da prova do Enem. Quase metade da prova do Enem cobra esses conteúdos aqui. Aí vamos para geometria plana e espacial. Funções em geral, todas as funções nós vamos estudar. Progressões, são as progressões aritmética e geométrica, que vocês conhecem como PA e PG, se vocês já viram esse conteúdo no segundo ano do ensino médio. Também vamos passar por análise combinatória, probabilidade. Tá bom? Esses são os tópicos que eu pretendo trabalhar com vocês durante todo esse ano. Certo? Podemos colocar mais coisas, dependendo se nós terminarmos todo esse programa aqui, aí nós podemos vir a estudar uns tópicos mais avançados de matemática que não caem diretamente no Enem, mas que vão ajudar vocês a resolver algumas questões, tá certo? Então vamos aqui para a aula de hoje. Depois eu vou mandar para vocês a emenda direitinho de tudo que nós vamos estudar, tá bom? Não se preocupe, não precisa copiar isso não. Uma dúvida, estão me ouvindo mesmo, todo mundo? Sim. Então vamos agora para a aula. Nenhuma pergunta a respeito do que eu falei até agora? Qual era o último tópico? Com conjuntos, tá bom?
Então, em conjuntos, por que estudamos conjuntos? Nós estudamos conjuntos porque, desde o século XIX, final do século XIX, início do século XX, a matemática ela começou a ser pautada na teoria dos conjuntos, tá certo? Então, a base de tudo, principalmente para quando vocês forem estudar funções. Quando a gente for estudar funções, nós vamos estudar muito a noção de conjunto. Eu preciso saber em relação a conjuntos. Nós precisamos, de início, entender que quando trabalhamos com conjuntos, nós trabalhamos com noções básicas de relações, tá certo? E a primeira relação que eu tenho é a relação de pertinência. É a relação que nos diz quando um elemento pertence ou não pertence a um conjunto. Vocês podem estar percebendo que eu posso ter pulado uma etapa, mas eu não pulei. Eu gosto de começar falando da relação de pertinência. Por quê? Porque a noção de conjunto nós já temos. O que seria um conjunto? Um conjunto é uma coleção de elementos, tá certo? Conjunto de canetas, conjunto de lápis, conjunto de números, conjunto de chocolates, conjuntos de filhos. Então, é uma coleção de elementos. Nós temos conjuntos infinitos e finitos. O que são conjuntos infinitos? São conjuntos ilimitados, que não possuem um número X de elementos. E conjuntos finitos são conjuntos que possuem um número limitado de elementos. E também nós temos um conjunto unitário, que é um conjunto que só tem um elemento. E temos conjunto vazio, que são conjuntos que não têm elemento. Essa parte eu não vou copiar, tá? É a parte bem introdutória. Então, nós vamos já falar realmente da relação de pertinência. O que quer dizer a relação de pertinência? Quer dizer o seguinte. Dado um conjunto A, temos que X pertence a A ou X não pertence a A. Essa é a noção básica da relação de pertinência, que é o seguinte. Ó. Dado um conjunto A, temos que X pertence a A ou X não pertence a A. Ou seja, se você tem um conjunto, ou o elemento pertence a esse conjunto, ou ele não pertence a esse conjunto. Ou X está no conjunto, ou ele está fora do conjunto. Né? Então, na matemática, nós trabalhamos com o princípio do terceiro excluído. Ou estar, ou pertence, ou não pertence. Então, ó, X pertence a A. Isso se lê assim, ó. O elemento pertence ao conjunto A. E o sinal, e esse outro sinal aqui, cortado, quer dizer o quê? Não pertence. Exemplo 1. Então eu tenho esse conjunto aqui, ó, com esses elementos. 1, 2, 3, 4. Vou colocar algumas proposições e vocês vão dizer aí. Eu quero que vocês falem, tá? É participação mesmo. Vocês vão dizer se é verdadeira ou se é falsa. Tá certo? Eu vou colocar aqui. Ó. Essa primeira proposição, ela é verdadeira ou ela é falsa? Verdadeira. 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 Botar um Vzinho aqui e circular aqui. Ó. Verdadeira. Essa segunda proposição aqui, ela é verdadeira ou ela é falsa? Verdadeira. Verdadeira. Ela é verdadeira. Falsa. Porque o menos 3, ele não pertence ao conjunto A. Dessa forma, tá fácil, né? Se eu fizesse uma prova assim, todo mundo tirar 10, era o sonho do aluno. E agora, se eu coloco assim, ó, quais são os elementos desse conjunto? Vocês sabem ler isso aqui? Quais são os elementos desse conjunto? Ó? Eu vou traduzir esse conjunto para vocês. Ó. Aqui são os elementos X, ó. São os elementos X que pertencem aos números naturais. Essa barra quer dizer tal que esses números X são todos maiores do que 5. Então, se eu digo que o 4, só um minutinho. O 4, ele pertence ao conjunto B? Isso é verdadeiro ou falso? Falso. É falso. Porque só pertence ao conjunto B os números naturais que são maiores do que 5. Então, isso aqui é o quê? 13 sobre 2. Pertence ao conjunto, não pertence ao conjunto B. Isso é verdadeiro ou é falso? E aí, quem me diz? Eu vou chutar, eu acho que é falso. É verdadeiro. Por quê? Porque 13 sobre 2 é 6,5. 6,5 é um número natural? Não é um número natural. Se ele não é um número natural, essa afirmação ela é verdadeira. De fato, esse número não pertence ao conjunto B. Mas isso aqui é uma conversa para outras aulas. Essa questão de natural, inteiro, eu coloquei mesmo só para adiantar. O que eu quero que vocês entendam, e eu acho que vocês já entenderam com o exemplo anterior, é que a relação de pertinência, ela diz quando um elemento pertence ou não pertence
a um conjunto. E o símbolo é esse, tá, gente? O Ezinho quer dizer pertence. E o Ezinho cortado, que é um símbolo, quer dizer não pertence. Dúvidas? Não. Não. Então vamos para a nossa próxima. Ó, detalhe, todas essas telas eu vou disponibilizar no grupo depois, tá bom? Caso vocês queiram anotar. Então vamos para a nossa próxima relação. A próxima relação é a relação de inclusão, certo? A relação de inclusão. O que é a relação de inclusão? A relação de inclusão, ela é uma relação parecida com a de pertinência, só que ela é mais global. A relação de pertinência, que foi a que nós vimos anteriormente, ela relaciona se um elemento pertence ou não pertence a um conjunto. É o elemento. Já a relação de inclusão, ela é mais global. Ela vê se tem um conjunto dentro do outro conjunto, quando um conjunto está incluso dentro do outro. Isso acontece muito, como por exemplo, nós temos o conjunto dos alunos do pré-on, são vocês. Tá? Vou fazer aqui um desenho. Ó. Nós temos aqui o conjunto maior, que são os alunos do pré-on. Esse conjunto são os alunos do pré-on. Esse conjunto maior. Só que dentro do conjunto dos alunos do pré-on, eu tenho outros conjuntos. Eu tenho o conjunto dos alunos que são homens e eu tenho o conjunto dos alunos, os que se consideram homens e os que consideram mulher. E ainda tenho o conjunto dos professores. Tá vendo? Então, eu tenho um conjunto, eu vou pintar aqui, ó. Eu tenho esse conjunto aqui, vermelho, que é o dos homens, tem um conjunto azul das mulheres e tem um conjunto verde dos professores. Ou seja, esses conjuntos, eles estão inclusos no conjunto do pré-on. Então, a relação de inclusão, ela trabalha essa questão aí, de quando um conjunto está dentro de outro conjunto. A isso nós chamamos, esses conjuntos menores, nós chamamos de subconjuntos. Tá? Eu vou anotar isso com calma. Eu estou só fazendo aqui as preliminares para vocês entenderem já a noção de subconjunto. Tá bom? É um conjunto dentro de outro conjunto. Então, continuando, dado um conjunto, dados os conjuntos A e B, com A contido em B, agora vamos lá. Ó. Esse símbolozinho aqui quer dizer contido, tá bom? Símbolozinho aí, que é o símbolo que indica o quê? Indica que o conjunto A está dentro do conjunto B, ó. Vou fazer aqui o desenho para vocês verem, ó. Você tem um conjunto, você tem um outro dentro dele, ó. Então, ó, o conjunto B é o maior e o conjunto A está dentro dele. Essa é a noção de inclusão, tá? Isso se lê da seguinte forma: quando eu tenho A está contido em B. A está contido em B. E o que isso quer dizer do ponto de vista matemático? Isso quer dizer o quê? Que o conjunto A, né? Portanto, A é um subconjunto de B, tá? Então, o que é um subconjunto? É um conjunto que está dentro de um outro conjunto maior, tá bom? Dúvidas? Não. Entenderam o que é o subconjunto? O subconjunto é um conjunto menor que está dentro de outro conjunto. Exemplo. Vou colocar aqui alguns conjuntos. Ó. Vou colocar o conjunto A, entre chaves aqui, ó. A, B, C, D, E. Certo? E vou colocar aqui um conjunto B. C, E, vou colocar mais outro. Vou colocar um conjunto C. F, G, e vou colocar um conjunto D, A, B, D. E vou fazer algumas afirmações. Letra A. O conjunto C está contido no conjunto D? Verdadeiro ou falso? O que vocês me dizem? O conjunto C, ele está contido no conjunto D? Acho que é falso. Falso. Como? Falso. Muito bem. Falso. Letra B. O conjunto B está contido no conjunto A? Verdadeiro ou falso?
Verdadeiro. 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 O conjunto C. Letra C, desculpa. Letra C. O conjunto A está contido no conjunto A? Sim. Verdadeiro. Verdadeiro. Isso é verdade. Um conjunto sempre está contido nele mesmo. É meio estranho, mas é verdadeiro. O conjunto está sempre contido nele mesmo. Mas aqui a última afirmação é: o conjunto A contém o conjunto B? Verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Verdadeiro. Porque essa afirmação e essa é a mesma coisa, sabia? Aqui, na letra B, nessa aqui, eu estou dizendo o quê? Que o conjunto B está contido no conjunto A. Mas quando eu vou ali para a letra D, eu estou falando a mesma coisa, só que de outro modo. O conjunto A está contido... o conjunto B está contido no conjunto A. E lá no outro exemplo, o conjunto A contém o conjunto B. Então, nós temos dois símbolos. Nós temos o símbolo de estar contido, que é esse. O pessoal usa mais esse, tá? Mas às vezes acontece de usar o outro, contém. Tá? Você tem que entender a diferença. Bom, dúvida com a relação de inclusão? Não. Agora, uma das perguntas mais importantes da relação de inclusão. Saber calcular o conjunto das partes. O que é o conjunto das partes? É quantos subconjuntos existe em um conjunto? Então vamos para essa pergunta. Olha, a aula de hoje nós vamos trabalhar toda a parte teórica de conjuntos, pelo menos a teoria. Depois nós passamos para exercício. Nós vamos sempre fazer assim, nós temos 3 aulas por semana. 2 quarta e 1 quinta. Nas 2 aulas de quarta, vai ser só explicação de conteúdo. Tranquilo? Na aula de quinta, vai ser resolução de exercícios. Tanto exercícios de aplicação mais simples, como também questões de vestibular, que eu vou selecionar. Vamos para a seguinte situação. Seguinte pergunta. Quantos subconjuntos possui um conjunto A de N elementos? Essa é a nossa pergunta. Quantos conjuntos possuem um conjunto A de N elementos? Quantos subconjuntos? Mas para resolver essa pergunta, talvez seja melhor responder uma pergunta mais fácil. Essa daqui. Quantos subconjuntos possui o conjunto B, que é esse aqui, com os elementos A, B, C. 3 elementinhos aí. Então nós vamos responder a pergunta de baixo, para depois tentar raciocinar como seria respondida a pergunta logo acima. Tranquilo? Então vamos nessa. Quantos subconjuntos possui o conjunto B, que tem os elementos A, B, C? Se você já analisou, subconjunto é o quê? São os conjuntos que estão dentro de outro conjunto. Você pode elaborar essa pergunta de outra forma. O que são subconjuntos? São os conjuntos que eu consigo formar com os elementos do conjunto que eu estou perguntando. Por exemplo, quantos conjuntos eu consigo formar com os elementos do conjunto B? Com as partes do conjunto B. Então vamos fazer. Dá pra gente fazer aqui tranquilo. Eu consigo ter um conjunto que só tem o elemento A. Eu consigo ter um outro conjunto que só tem o elemento B. Eu consigo ter outro conjunto que só tem o elemento C. Eu posso fazer conjuntos que só tem um elemento, cada um. Quem me dá outra ideia? Qual é o outro conjunto que eu posso formar com esses elementos aí do conjunto B? Conjunto A e B, C e A, C e B. A e B. Qual é o outro? C e B. C e B. B e A. B e A é o mesmo A e B. A ordem não interfere no conjunto, entendeu? Uhum. Porque, por exemplo, dizer que eu sou amigo do meu conjunto de amigos, né? Eu sou amigo do João e da Carla. É o mesmo conjunto Carla e João, não é não? Então a ordem não importa. Então tem o A e B, o C e B, e tem o A, que você falou aí, o A e o C. Tem mais algum conjunto com 2 elementos que eu posso formar? Será se tem? Tem mais não, né? Não tem mais. Vamos aqui lembrar de uma propriedade que eu falei agora. O conjunto está dentro dele mesmo, né? Então, o outro subconjunto que eu tenho é o próprio conjunto B, que é com todos os elementos. Tá vendo aqui?
Mas falta um conjunto que a gente não enxerga e que às vezes não pode fazer muita lógica para a nossa cabeça, mas ele existe. Se eu tenho um conjunto de maçãs, que é uma cesta cheia de maçãs, é um conjunto de maçãs, se eu tirar todas as maçãs, fica nada, né? Fica o vazio. Então, o vazio ele está dentro de qualquer conjunto. Se eu retirar esses elementos, me resta o conjunto que nós chamamos de vazio. Esse símbolo aqui, ó, ele sinaliza vazio. Tá bom? Então, quantos subconjuntos tem ele? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse conjunto B possui 8 subconjuntos. Aí você fica, vixe, professor, pois isso aí é fácil. É tranquilo, professor. Eu não erro, não. Pois é, mas e se você tiver um conjunto C que possuem essa quantidade aqui de elementos? A, B, C, D, E, F, G, H. E aí, quantos subconjuntos tem aí agora? Porque, detalhe, você tem agora quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Você tem 8 elementos. Aí você vai ter o conjunto só com A, só com B, só com D, só com E, o F, G e o H. Aí você vai ter os 2 a 2, 3 a 3, 4 em 4, 5 em 5. Isso aí é muito ruim de contar. Mas nós temos uma forma de contar. Lembra da relação de pertinência? Um elemento pertence ou ele não pertence. Então, quando eu estou calculando os subconjuntos, basicamente eu estou fazendo a seguinte pergunta, meus queridos. O conjunto A, ele pertence ou ele não pertence a um subconjunto? Isso me dá duas possibilidades. O conjunto B, ele pertence ou não pertence? Mais duas possibilidades. E assim sucessivamente. Nós temos quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Já tem 8 aí? Tem não. Vezes 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 elevado a 8. Por que eu posso fazer isso? Porque quando eu pego um elemento desse, eu tenho que fazer uma escolha. Ou ele pertence ou ele não pertence a um subconjunto. Como ele tem duas possibilidades, então, para cada elemento desse, eu tenho duas possibilidades. Lembrando lá da análise combinatória que você estudaram no segundo ano, então é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, então dá 2 elevado a 8, que dá um total de 2 elevado a 8 é quanto? 2 elevado a 5 é 32, elevado a 6 64, elevado a 7 128, 2 elevado a 8 dá 256 subconjuntos. Olha, imagine você fazer isso aqui no braço de 1 a 1, você não responde. A prova acaba e você não consegue descobrir quantos subconjuntos tem. Então, agora podemos responder a nossa pergunta do início. Quantos subconjuntos possui um conjunto com N elementos? Agora eu consigo responder essa pergunta. Basicamente, a resposta dessa pergunta é 2 elevado a N. Então, quando você quiser saber o número de subconjuntos, a resposta é 2 elevado a N. Para qualquer um. Para qualquer um, ó. Eu escrevi a palavra resposta errada, não foi? Para qualquer um. Ou seja, o número de subconjuntos é calculado pela fórmula 2 elevado a N, onde N é o número de elementos do conjunto. Dúvidas? Podem perguntar. Vamos começando já a trabalhar coisas mais específicas. Tem alguma dúvida? Não. Professor, você poderia repetir de novo? Eu acho que eu me perdi. Qual parte? Tudo?
Qual é a parte que eu repito? Tipo, de 2 elevado a 8 para baixo, que eu me perdi aí. Ah, sim. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Que quando eu quero calcular quantos subconjuntos possui um conjunto, eu vou usar o quê? A relação 2 elevado a n. Quem é esse n? É o número de elementos do conjunto. Tá? Vou fazer aqui um exemplo, que aí vai ficar bem mais prático para você entender o que eu expliquei. Ó. Por exemplo, vamos calcular quantos subconjuntos possui. Ó. A pergunta é: quantos subconjuntos possui um conjunto com 6 elementos? Como é que eu responderia tal pergunta? Eu responderia essa pergunta assim, ó. Eu já sei, eu não preciso mais nem escrever esses elementos mesmo de 1 a 1, porque eu sei, o professor Leonardo me explicou, que o número de subconjuntos é calculado pela relação 2 elevado a n. E que esse n é o número de elementos, ó. 2 elevado a 6. Quanto é 2 elevado a 6? É 2 vezes 2 vezes 2. E isso é 64. Tá? Então, é basicamente isso que eu quis explicar para vocês. Você calcula o número de subconjuntos de qualquer conjunto com a relação 2 elevado a n. Ficou claro agora? Sim, obrigada. Nada, estou aqui para isso. Tá? Tá indo muito rápido os conteúdos? Tá bom esse ritmo? Quero saber aí de vocês. Tá bom, sim. Tá ótimo. Tá bom? Porque assim, nós temos menos de um ano para poder revisar muita coisa, né? Então eu estou até enxugando um pouco para falar só dos tópicos mais importantes. Pois bem, continuando, para a gente terminar essa parte introdutória de conjuntos, tá? Nós vamos falar das operações, tá? Que é a coisa mais importante. Mais importante, sem dúvida. Operações com conjunto. Quem lembra aí desse conteúdo? Quem lembra? Quem lembra aí, levanta a mão. Quem lembra, levanta a mão. Essa é a piada de aula online, no tempo da pandemia. Operações com conjuntos. Tá? Nós temos as seguintes operações com conjuntos. Nós vamos ter, a primeira operação temos as 3 operações. Vamos falar primeiro da operação de união. União. O quadradinho fica pior, fica feio. Se quer ficar melhor, fica feio. Fazer o tradicional mesmo. Nós temos aqui a operação de união. Tá bom, gente? Uma letra U, assim, ó, bem grandona. União. O que vem a ser a operação de união? O nome já entrega. União é você unir 2 conjuntos. É você colocar os elementos que pertencem a um conjunto junto com os elementos que pertencem a outro conjunto em um conjunto só. Isso é a operação de união. A grosso modo é isso. Tá? Então, é o seguinte, ó. Dados 2 conjuntos, dados os conjuntos. Vou fazer com 2, gente, mas vale para infinitos conjuntos. Dados os conjuntos A e B. Se um elemento X pertence a A união com B, então X pertence a A ou X pertence a B. Tá? A união está muito relacionada com o ou. Tá bom? A gente vai usar muito isso depois. Então, quando eu digo que um elemento pertence à união, eu estou falando que ele pertence a um conjunto ou ele pertence a outro. Então, vamos colocar aqui 2 conjuntos. Eu vou colocar aqui um conjunto A, B, C e D. Vou colocar um conjunto B, C, D e E. E eu quero determinar quem é A unido a B. Quem seria o conjunto A unido a B? É o conjunto A, B, C, D e E. Observe que o C e o D, eu não vou repetir eles 2 vezes, tá certo? Porque são o mesmo elemento. Ok? E você observa também que se eu pegar um elemento ao acaso, por exemplo, se eu pegar o elemento E, ele pertence à união. E você logo observa que como ele pertence à união, ou ele pertence ao A, ou ele pertence ao B. Nesse caso, ele pertence a qual? A o conjunto B. Então, a pergunta que eu faço, entenderam que é unir 2 conjuntos?
Unir dois conjuntos é o quê? Sim. É colocar os elementos dos dois em um conjunto só, evitando as repetições, lógico. Os elementos repetidos você não repete na união. Tá bom? Para frente. Aí nós temos a outra operação, que é a operação de... ficou feio aí, nossa. Temos a operação de interseção. O que a operação de interseção é? A operação de interseção, que é o mesmo U da união, só que virado de cabeça para baixo, tá? O símbolo de interseção é esse aqui, ó. A operação de interseção, ela já faz o seguinte, ela se interessa com os elementos repetidos, tá? Quando nós calculamos a interseção de dois conjuntos, nós estamos atrás dos elementos que pertencem a um conjunto e que também pertencem ao outro. Mas antes de falar em interseção, eu esqueci de fazer um diagrama aqui para vocês, para ficar mais claro. O que é a união. Você tem dois conjuntos, ó, você tem um conjunto A e B. E a união é essa parte aqui que eu vou pintar de azul. Isso tudo aí de azul é a união. Tá? É tudo. A união dos conjuntos é tudo, é a soma total. Isso aqui nós chamamos de A união com B. Tá certo? É a soma total. Tranquilo? Então vamos aqui para a interseção. Dados os conjuntos A e B, se X pertence à interseção de A com B, então X pertence a A e X pertence também a B. Tá? Olha aí como é diferente. Aqui lá na união, nós temos o prefixo OU, e aqui nós temos o prefixo I. Quando uma coisa pertence quando um objeto pertence a um conjunto ou ao outro, é porque ele pertence à união dos dois. Quando um elemento pertence a um conjunto e ao outro, é porque ele pertence à interseção. Tá? Então, colocando aqui dois conjuntos, de novo. A, B, C, D, E, F. E um conjunto B, D, E, F e G. Quem é a interseção desses dois conjuntos? Me digam aí, meus queridos. Quais são os elementos que pertencem à interseção desses dois conjuntos? D, E e F. D, E E, pronto. Apenas esses. Esses aí é o que nós chamamos de interseção, tá? Ó, fazendo aqui o diagrama, ó. Onde é que está a interseção no diagrama? Você tem aqui o conjunto A, você tem aqui o conjunto B, e a interseção é quem? É onde os dois diagramas se encontram, ó. Bem que é a interseção desse vermelhinho aí, ó. Vou colocar aqui, ó. Opa! Esqueci de... pronto. Você vem, ó. A interseção, que a ponta da minha caneta aqui do tablet, ela já está toda desgastada. Tem que comprar outra. Aí fica ruim, tá ruim de escrever. A interseção com B. Certo? Ficou claro para vocês a operação de união e a operação de interseção? Sim. Sim. Eu não entendi a de interseção, pra ser bem sincero. A de interseção, né? Vamos lá. Interseção é quando você quer saber a interseção de dois conjuntos, você está querendo calcular quais são os elementos que pertencem a um conjunto e que também pertencem ao mesmo tempo ao outro. São os elementos repetidos, tá vendo? No conjunto A, os elementos D, E, F também está no conjunto B, D, E, F. Viu aí? Sim. A interseção é isso, são os elementos repetidos. Quando você olha aqui para o diagrama, ó, pode analisar, quando você olha para o diagrama, essa parte que eu pintei de vermelho, ó, ela é justamente a parte onde as duas bolas, que são os conjuntos, estão se encontrando, né? É uma área comum, tanto a bola A como a bola B. Entendeu agora? Sim, obrigada. E para finalizar as operações, nós temos a operação de diferença ou complementar. Diferença ou complementar. Diferença ou complementar de conjuntos. Então, aqui, ó.
dados os conjuntos A e B, tá? Dados os conjuntos A e B, um elemento X pertence a A menos B, que é a diferença, viu, gente? A diferença é realmente... Vixe, eu copiei aqui a palavra errada aqui, só um minuto. Dados conjuntos A e B, se A pertence a A menos B, então X pertence e X não pertence a B. Tá? Isso que quer dizer a diferença. A diferença ou complementar de conjunto quer dizer o seguinte: realmente, estar a diferença de dois conjuntos é porque ele pertence ao primeiro, mas não pertence ao segundo. Basicamente, é isso aqui. Eu tenho um conjunto A, B, C, D. Eu tenho um conjunto B. Vamos ver. C, D, E e F. Aí eu faço a seguinte pergunta: quem é A menos B? Vai ser A. Isso, Pode responder? pode falar. Pode. Vai ser A, B e F. Peraí, ó. Veja bem. Eu tô perguntando o seguinte: A menos B, eu tô te perguntando assim: quais são os elementos que pertencem a A, mas que não pertencem a B? É isso que eu tô perguntando. Entendi. Então, quais são os elementos que pertencem a A e B? A e B. A e B. Exatamente. E agora, se eu perguntasse quem é B menos A? Eu estou te perguntando agora o que é F, que são os elementos que pertencem a B, mas não pertencem a A. Isso aí é a diferença de conjunto. Tá? Fazendo aqui no diagrama, onde é que fica isso aqui no diagrama? Aqui é o conjunto A, é o conjunto B. Onde é que fica isso aí no diagrama? Esse aqui que eu estou pintando, esse aqui que eu vou pintar de vermelho, esse aqui que eu estou pintando de vermelho, eu vou pintar um outro de azul. Eu vou explicar para vocês por quê. Esse aqui que eu pintei de vermelho, ele é o A menos B, não é não? Porque são os elementos que pertencem a A, mas que não pertencem a B. Esse que eu pintei de azul, ele é o B menos A. Eles são os elementos que pertencem a B, mas que não pertencem ao conjunto A. Tá bom? Alguma pergunta? Não. Essa parte, vocês já viram esse conteúdo no ensino médio, meninos e meninas? Já, sim. Ano Já passado. viram? Estão aí lembrando, né? Sim. Toda essa parte, esse conteúdo, ele não cai no Enem dessa forma que eu estou mostrando, tá? Eles não vão perguntar assim. Mas esses conceitos, eles são importantes para quando formos responder verdadeiramente os problemas, tá? Aí esses conceitos aí, quando nós formos responder questões realmente de conjunto, aí eles vão ser importantíssimos, tá certo? Vocês viram aí que eu estava selecionando umas questões aqui, né? Escrevi um print das questões mesmo, só de aplicação, bem básica. Vamos lá. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Pronto, vamos trabalhar essa questão aqui. Ó. Aqui são questões que, como eu falei para vocês, elas não são ainda questões do Enem. Que eu gosto de trabalhar da seguinte forma: para você poder partir para as questões do Enem, você tem que adquirir a habilidade de dominar o conteúdo, né? Então, vamos primeiro fazer essas questões mais simples. Amanhã nós vamos fazer algumas questões do Enem dessa parte de conjuntos, tá? Dado o conjunto A e B, temos que a união dos dois conjuntos são os elementos 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. A menos B é o 1, 2 e 10. E a interseção é 6, 8 e 16. Assim, o conjunto B é igual a... Qual dessas alternativas dá os elementos do conjunto B? Hein? Qual dessas alternativas dá o elemento do conjunto B? Para fazer esse tipo de problema, eu gosto muito de fazer eles usando o diagrama, que é o diagrama de Venn. Tá? Tá aqui, é o diagrama de Venn. Nós vamos dizer que esse primeiro conjunto aqui é o A e esse é o B. A ordem aí, de fato, ela não importa. Certo? Então, vamos lá. Quem é a interseção? Quando nós falamos de diagrama, é sempre bom começar pela interseção, porque eu já sei quais são os elementos repetidos. Eu já sei a posição deles. A interseção são os elementos 6, 8 e 16. Então, aqui, ó, é o 6,
o 8 e o 16. Até aí, tudo bem? Entenderam por que eu coloquei o 6, o 8 e o 16 aí? Sim. Aí é o lugar que nós colocamos a interseção. Certo. Qual é a outra informação que nós temos? Nós temos essa informação aqui. Ó. Ah, professor, por que eu não falo logo aqui da união, já que eu tenho aqui os elementos da união? Porque a união, ela pouco te diz sobre quem são os elementos do B. Porque aqui na união, quando o elemento pertence à união, de acordo com a nossa definição anterior, é porque ele pertence tanto ao conjunto A, ele pode pertencer ao A, ou seja, se eu pegar o número 4, o número 4 ele pode estar no A, como ele também pode estar no B. Então não tem como muito separar. Então as informações que vão me ajudar mais é da interseção, que eu já coloquei, e a da diferença. Então vamos lá. Essa diferença está dizendo o seguinte, que A menos B, esses elementos, o 1, o 2 e o 10, são os elementos que pertencem a A, mas que não pertencem a quem? Ao conjunto B. Eles são os elementos que estão aqui, ó. 1, 2 e 10. Esses elementos são os elementos que pertencem, isso aqui, ó, é o mesmo que dizer, ó, são os que pertencem apenas ao conjunto A. Esses são os elementos que pertencem só ao conjunto A. Então, tá faltando quem? Ó? Nós já tiramos os 6, o 6 já está lá, o 8 também, o 16, o 1, o 2 e o 10. Quais são os que estão faltando na união? Está faltando o 4 tem que estar aqui. Está faltando o 12 e está faltando o 14. Por quê? Porque esses elementos eles pertencem apenas a B. Então, quais são os elementos que pertencem ao conjunto B? Os elementos que pertencem ao conjunto B são 4, 6, 8, 12, 14 e 16, que é a letra C. Tá? Agora é a hora das perguntas. Entenderam a solução? Mais ou menos. Eu não entendi quando chegou na parte do B. Do B, Eu não né? entendi nada. Vixe, o negócio tá difícil. Bora do começo, aqui nós estamos para entender. Minha querida que falou que não entendeu nada, tem dificuldade com matemática? Qual é a sua dificuldade com a matemática de 0 a 10? 11. Ah, mas não, vamos acabar com ela aqui. Então, eu quero que vocês participem, tá, gente? Eu entendo que a maioria das pessoas tem dificuldade de entender de início. Então, não entendeu, pergunte, nós voltamos. Eu gosto até de apagar para a gente fazer tudo de novo, porque fica melhor para entender. Então, vamos lá para a pergunta. Ó. Dados conjuntos A e B. Você tem 2 conjuntos. As informações são: o conjunto, você tem que a união dos conjuntos são esses elementos aqui. Tá bom? E você tem que a diferença são esses elementos aqui. E a interseção são esses elementos. Todo problema de conjunto, eu aconselho vocês fazerem o diagrama. Fica muito mais fácil de resolver. Tá? Qual é a primeira hipótese? Aí a pergunta é, quais são os elementos do conjunto B? Qual dessas alternativas indica os elementos que pertencem ao conjunto B? Então, vamos analisar aqui com as nossas hipóteses. Vamos ver logo essa primeira hipótese aqui. Ó. Essa aqui. Tá? A interseção com B. O que quer dizer a interseção com B? Quer dizer o seguinte, que os elementos 6, 8 e 16, eles pertencem a quem? Ao A e também pertencem ao B. Eles estão aqui no meio. Ó. Eles são os elementos que estão nos 2 conjuntos ao mesmo tempo. 6, 8 e 16. Tranquilo? Tranquilo. Qual é a outra hipótese? Eu tenho que A menos B pertence ao conjunto. Desculpa. Eu tenho que os elementos de A menos B são os elementos 1, 2 e 10. Aí você tem que lembrar. O que quer dizer A menos B? A menos B quer dizer que são os elementos que pertencem ao A, mas que não pertencem a B. Ou seja, isso quer dizer que esses elementos aqui, eles pertencem apenas ao conjunto A. Se eles pertencem apenas ao conjunto A, eles só podem estar nessa bola que é o conjunto A. Então eles têm que ficar aqui, ó. 1,
2 e 10. Até aqui, tudo bem? Sim. Pronto. Ele só pertence ao A. Se ele só pertence ao A, eles só podem estar aqui. Só que aqui você olha que os elementos da união são todos esses elementos aqui, ó. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16. Tá faltando elementos, não tá faltando, gente, elementos? Esses elementos que estão faltando, eles não podem estar aqui na bola do A+. Então, eles só podem estar aqui no B, que são o 4, o 12 e o 14. A pergunta é, quais são os elementos do B? Os elementos do B são os que estão nesse conjunto aqui, ó, que eu estou riscando. Ó. Então, nós conseguimos descobrir quais são os elementos que pertencem só ao B. Ó. São esses que estão aqui. Ó. Então, o conjunto B é o conjunto formado pelo 4, o 6, o 8, o 12, o 14 e o 16, que é a letra C de casa. E agora, melhorou? Deu pra entender agora. É assim mesmo, a gente tem que insistir. Se eu perguntasse outra coisa, se eu perguntasse quais são os elementos do A, quais são os elementos do conjunto A? Seria 1, 2, 10, 6, 8 e 16. Muito bem. Se eu perguntasse quem é B menos A, por exemplo, se eu botasse aqui, ó, quem é B menos A, seria qual? Os que pertencem apenas ao B. Quais seriam? B menos A são os que pertencem só a B. Então seria o 4, 4, 12, 14. exatamente. O 4, o 12 e o 14. Esses são os que pertenceriam só apenas ao B. Mas essa não é a pergunta, né? A pergunta é quais são os elementos que pertencem a B. Mas é bom de fazer esses questionamentos, que dá para aprofundar mais. Novamente, esses prints eu vou colocar no grupo para vocês, tá? Vamos para a próxima. Deixa eu ver se dá para fazer mais uma. Dá para fazer a próxima. Vamos para a próxima questão. Mais uma aqui. Em um colégio de 100 alunos, 80 gostam de sorvete de chocolate. 70 gostam de sorvete de creme. 60 gostam dos dois sabores. Quantos alunos não gostam de nenhum dos dois sabores? Tá? Problema de conjunto. Faça o diagrama que você irá responder com muito mais facilidade. Dá para fazer sem diagrama? Dá, tem aluno que não usa diagrama com o tempo, mas é bom fazer o diagrama que você não erra, não. Pronto. Para facilitar, vou colocar os conjuntos de cores diferentes, vai ficar até melhor para vocês olharem aí. Esse pretinho aqui, esse de preto, é o chocolate. Eu vou chamar da letra C. A marrom 2 é C, né? Então, vamos falar assim. O conjunto A são os que gostam de chocolate e o conjunto B é quem gosta de creme. Então, A são os que gostam de chocolate e B são os que gostam de sorvete de creme. Tá? Então, vamos lá. Sempre comece pela interseção, caso tenha. Mas sempre comece pela interseção no diagrama, é muito melhor. O que é a interseção? São os 60, né? Porque são eles que gostam dos dois sabores de sorvete. Ou seja, esses 60 alunos, eles pertencem tanto ao conjunto dos que gostam de chocolate, como ao conjunto dos que gostam de sorvete de creme. Então, aqui nós temos 60. Tranquilo? Nós temos 60 aí. Aí você vai para... Aí nós vamos agora para os outros conjuntos. Conjunto de creme e chocolate, o A e B. Vamos lá. 70 alunos gostam de sorvete de creme. Isso quer dizer o quê? Sorvete de creme é o conjunto B, não é isso? Conjunto B não é essa bola vermelha? Então, dentro dessa bola vermelha, desse conjunto vermelho, eu tenho que ter 70 elementos. Mas eu já tenho quantos? Eu já tenho 60. Então, está faltando quanto? 70 menos 60, estão faltando 10. Não é?
Vou colocar aqui tag separado. Ó. Dentro da bola vermelha, eu tenho que ter 70 elementos, 70 pessoas, 70 alunos que gostam do sorvete de creme. Mas eu já tenho aqui dentro dessa bola 60. Para 70, estão faltando quanto? 10. 10. Agora vamos lá para o chocolate. Ó. Chocolate. 80 alunos gostam de sorvete de chocolate. Mas eu já tenho quanto dentro da bola do conjunto de chocolate? Eu também já tenho 60. Então, para 80 faltam... Por que a gente faz isso, meus queridos? Porque é o seguinte, ó. Se eu somar 80 com 70, dá 150. Com mais 60, 210. Hoje, como é que tá dando 210 se eu só tenho 100 alunos? É porque tem aluno que gosta de sorvetes repetidos. Quando nós fazemos isso, nós tiramos as repetições. Estão me ouvindo, né? Sim. Então, nós tiramos as repetições. Então, aqui não tem nenhum aluno repetido. Então, no total, quantos alunos gostam de sorvete no total? 60, com 20, 80, com 10, 90. Então, 90 alunos gostam de sorvete de chocolate e de creme. Mas a pergunta é, quantos alunos não gostam de nenhum dos dois sabores? Aí você vai pegar o total de alunos, menos os 90, que são os que gostam de sorvete. Então, 10 alunos não gostam de nenhum dos sabores, que é a letra B. Tá bom? Eu vou fazer pergunta e vocês vão me responder. Quantos alunos gostam apenas de sorvete de creme? 10. 10, exatamente. Apenas de sorvete de creme são 10. E quantos gostam apenas de chocolate? 20. 20. Tá? Isso é muito importante. É uma coisa muito importante de vocês compreenderem. Que esses que estão aqui, ó, onde eu estou rachurando aqui, ó, eles são os que gostam apenas de chocolate. E esses que eu vou riscar aqui, ó, são os que gostam apenas de creme. E os que estão no meio são os que gostam dos dois sabores. E fora dos conjuntos, nós temos esses 10 que não gostam de nenhum dos sabores. Quando nós somamos tudo, totaliza quanto? 100 alunos. Em uma escola de formação de condutores, constatou-se que todos os 34 alunos estavam tirando a primeira carteira nacional de habilitação, CNH. O professor perguntou quantos estavam ali para tirar a CNH da categoria A. E 12 estudantes levantaram a mão. Então, conjunto A tem 12, né? Posteriormente, ele perguntou quantos estavam ali para obter a da categoria B. Conjunto B, 29. Sendo assim, a quantidade de candidatos que pretendem tirar somente a CNH da categoria A é igual a quanto? Ele quer saber quantos pretendem tirar somente a categoria A. Por que essa pergunta? É evidente que tem elementos repetidos, né? Porque ó, se você soma 12 com 29, tá dando quanto? 41, né? E só tem 34 alunos aí. Tem uma maneira bem fácil de fazer essa questão, né? Mas eu vou fazer usando diagrama, que eu acho ainda mais fácil ainda. Eu não sei quantos tem repetido, sei? Não sei. Então, é X. Quantos querem tirar a categoria A? 12. Só que já tem um X. 12 menos X. Quantos querem tirar a categoria B? 29. Mas eu já tenho X. 29 menos X. Quando eu somar tudo isso, isso tem que dar igual a quanto? A 34. Porque são um total de pessoas. Então vamos somar. Ó. X menos X dá 0. 12 mais dá 41. Vai ficar 41 menos X tem que dar 34. X vai ser igual a 7. Então, 7 pessoas querem tirar a carteira. As duas carteiras estão na interseção. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é, quantos querem tirar apenas a categoria A? 12 menos 7, que é igual a quanto? A 5, que é a letra C. 5 pessoas querem tirar apenas a categoria A. Tá? Eu poderia fazer essa questão também usando um pouco de raciocínio lógico, que seria o seguinte. Ó. Quantas pessoas tem no total querendo tirar a carteira?
12 com 29 dá quanto? Dá 41, não é? Mas eu só tenho 34 pessoas lá. Então, o que está passando é justamente os repetidos. São os que querem tirar as duas carteiras ao mesmo tempo. Então, se eu pegar 12 menos 7, 5 pessoas querem tirar a categoria A. E se eu perguntasse quantas pessoas querem tirar apenas da categoria B? Aí seria 29 menos 7, que daria quanto? 22. Tá? Então, você tem essas duas formas de resolver esse problema. Pergunta? Pode repetir que eu não entendi muito bem. Vou voltar aqui tudo, que eu gosto de voltar tudo. Aí fica bom na gravação aí do professor Ivan. Vou resolver essa questão, que é o seguinte, ó. Ele diz que tem 34 alunos que querem tirar a carteira de motorista. Quando eles foram questionados, 12 estudantes levantaram a mão dizendo que querem tirar da categoria A. E 29 levantaram a mão dizendo que querem tirar da categoria B. A pergunta é, quantos candidatos querem tirar somente a carteira A? Somente a carteira A. Então, eu tenho que descobrir quantos são só da categoria A. Ah, professor, é 12. Não é 12. Por quê? Porque claramente nós temos elementos repetidos. Porque quando você soma 12 com 29, está dando 41. E só tem 34 estudantes. Então, nós vamos jogar no diagrama para tirar as repetições. Então, existe um número X de pessoas. Ó, veja bem. Existe aí um número X, que eu não sei quanto é. Existe um número X de pessoas que querem tirar as duas carteiras. Tanto a A quanto a B. Então, existe um número X de pessoas que quer tirar ambas as categorias. Tranquilo? Então, as repetições. Para eu calcular essa repetição, basta eu somar 29 com 12, que são os dois conjuntos. Está dando quanto? 41. Só que está dando 41 alunos. Eu não tenho 41 alunos, eu só tenho 34. Então, esse número que está passando são os alunos que escolheram as duas carteiras, que vão tirar as duas. 41 menos 34 dá quanto? 7. Esses alunos aqui, eles são os que vão tirar as duas carteiras, ó. Tanto A quanto a B. Então, esse númerozinho meu aqui, X, ó, ele é igual a 7. Então, aqui, ó, são 7, ó. Então, 7 alunos que vão tirar as duas carteiras. Agora, fica fácil eu descobrir quantos vão tirar apenas a categoria A. Não são 12? Só que já tem 7. 12 menos 7, 5. Categoria B, não são 29? Mas já tem 7. 29 menos 7, 22. Soma agora para você ver como vai dar os 34. Ó. 22 com 7, 29, com 5, 34. Então, quantos querem tirar somente a categoria A? 5. Letra C. Se tiver essa pergunta, quantos querem tirar apenas a categoria B? 22. Quantos querem tirar as duas carteiras? 7. Tá bom? E agora? Melhorou? Sim. Sim. Já foi por hoje. Já tem muita informação aí para trabalhar em casa. Lembrando que vocês têm que estudar sozinhos também, tá bom? Se for estudar só o que eu estou falando, vou tirar aqui o compartilhamento, vou ligar aqui a câmera. Tudo jóia com vocês? Tudo bem? Ficou clara a aula de hoje? Sim. Sim. Tranquilo. A aula de quinta-feira será só exercícios, tá? Eu vou elaborar uma lista de exercícios amanhã de manhã. Eu vou postar ela no grupo com antecedência. Caso vocês queiram resolver essas questões antes, certo? São poucas. Eu vou colocar só 10 questões, que eu acho que é o que dá pra gente resolver em 45 minutos. Talvez nem dê para resolver todas, né? Eu quero fazer elas com calma. Então, boa noite, um abraço e até amanhã. Tchau.